Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui por KSD Bandeira. A gente vai falando aqui do Estatuto mais uma vez. Acho que com esse vídeo e mais outro, ou no máximo com esse mais dois, eu já consigo finalizar para a gente poder entrar no código e posteriormente seguir para as outras leis, tanto a de promoções como a lei da controladoria, certo? Então hoje a gente vai tratar de recompensas e prerrogativas, que seriam benefícios que os militares recebem devido a alguns quesitos, e as prerrogativas que são alguns, entre aspas, direitos, algumas regalias que os militares têm, certo? Primeiro ele vem falando das recompensas, a lei, que vem dizendo que essas recompensas são em detrimento de bons serviços prestados pelo militar. Aí ele lista 4 tipos de recompensas, sendo que um ele não especifica direito como é, mas eu vou explicar aqui mais na frente. Seria o primeiro de honrar o mérito, que geralmente se dá com alguma medalha ou alguma publicação em boletim, condecorações também, que vai mais nessa linha. Elogios são publicados em boletim, o seu comandante imediato lhe elogia e aí, através de portaria do comando geral das corporações, ele é publicado em boletim, vai para a ficha, conta pontos para promoções, etc. E a dispensa de serviço, que pode gerar um pouquinho de confusão, porque no estatuto tem um tipo de dispensa e no código tem outra. No caso, quem já está estudando sabe que tem aquela dispensa de serviço que é dada por prescrição médica ou para desconto em férias, que você tira aquela dispensa e desconta nas suas férias posteriormente. E tem a dos 6 dias por ano, que o seu comandante imediato pode lhe dar até 6 dias por ano em decorrência dessa recompensa. Você é um militar que presta bons serviços, está sempre atuando ali. Se você é da polícia, está sempre prendendo gente, aprendendo armas. Se você é no bombeiro, você está sempre fazendo curso, salvamentos, então você pode ganhar essa dispensa de até 6 dias por ano, que como a lei não especifica, mas como se trata de uma recompensa, dá para a gente perceber que está falando dessa dispensa aqui, porque como é uma recompensa, você em tese não tem que pagar nada, Porque no caso da outra dispensa, para desconto em férias, por exemplo, não é bem uma recompensa porque você vai descontar das suas férias aquele dia que você tirou. Então deduz-se aqui que é aquela dispensa de até 6 dias, dado pelo comandante imediato, publicado também em boletim do comando geral. E aqui a gente passa para as prerrogativas, que na lei traz algumas listadas, mas a gente vai focar nessas aqui, certo? Primeiro, prisão ou detenção em OM a que o militar pertence. O que é isso aqui? O militar, quando ele seja bombeiro ou polícia, ele vai ficar preso ou detido na organização militar que ele pertence. No caso, os policiais militares geralmente ficam ali no 5º Batalhão da Polícia Militar, ficam presos lá. Então, no caso do militar for preso, ele vai, enquanto ele não for expulso, ou demitido, ele vai cumprir a prisão dele lá. E aí tem alguns casos que o militar às vezes é expulso antes e aí acaba indo para um presídio comum, mas não é a regra, É a exceção. No caso da regra é isso aqui: prisão ou detenção na organização militar a que o militar pertence. Se ele é do bombeiro, fica preso no bombeiro. Se ele é da polícia, fica preso na polícia. E aí, segundo, foro especial. Eu botei entre aspas aqui porque no julgamento dos crimes militares. Porque como quem está estudando já sabe, as esferas são independentes, O militar pode ser julgado tanto na esfera administrativa, que seria a questão da administração pública julgando o militar, quanto na esfera civil e na penal, que aí seriam já as autoridades civis julgando esse militar. Então, esse foro especial aqui é no caso dos crimes militares, na esfera militar, porque o militar ele responde numa esfera a mais do que os civis comuns, Porque os civis respondem na esfera civil e na penal. E aqui tem a esfera administrativa também, que no caso é a esfera dos crimes militares, que são oficiais que vão julgar esse militar. E aí vai depender do resultado das outras. Mesmo que ele seja absolvido lá na esfera civil e na esfera penal, ele pode ser condenado sem prejuízo dos outros poderes aqui na esfera militar. Então tem direito a esse foro especial. Uma outra prerrogativa que traz que o militar só pode ser preso por flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade, E aí eu listei aqui as autoridades que podem prender o militar em caso de flagrante e as que podem prender ele no caso de ordem escrita.
No caso de flagrante, ele pode ser preso por autoridade de polícia civil, né, que seria o delegado de polícia. Em flagrante delito pode prender esse militar. Alguma autoridade judiciária competente, né, no caso, aí não especifica, mas a gente pode deduzir aí que são autoridades do âmbito do judiciário, por exemplo, que pode prender o militar também em flagrante. E também a autoridade militar competente, né, no caso aqui seria um superior hierárquico. Um sargento, por exemplo, foi pego em flagrante cometendo um roubo. Então, ou um sargento mais antigo, um subtenente, ou algum oficial pode vir e também é apto para prender esse militar. Ou por ordem escrita da autoridade, né? Competente, autoridade judiciária competente, no mesmo caso lá de cima, né? E autoridade militar competente. No caso aqui, o delegado de polícia não vai ter autoridade para emitir alguma ordem escrita para prender o militar. Só pode prender no caso do flagrante. Por ordem escrita, são esses dois aqui. Autoridade judiciária competente e autoridade militar competente. Aí vocês anotem no esqueminha de vocês que vai facilitar também na hora do entendimento. Que na prova também, às vezes, cai questões desse sentido. E para encerrar, a questão do uso de uniformes, né? Que os militares da ativa podem usar. E aqui eu vou tratar mais dos militares da inatividade. Porque para eles tem algumas restrições. Nessas proibições aqui, essas duas primeiras servem tanto para o militar ativo como inativo, né? Que seria em manifestação político-partidária, não pode usar uniforme, e nem no estrangeiro, salvo quando autorizado, né? Se o militar for fazer um curso em alguma outra unidade de outra federação, se ele for autorizado a usar o uniforme, ele pode usar, mas se não, ele não vai poder usar. E aqui na inatividade, né? Que ele faz uma ressalva com relação a cerimônias, solenidades, né, que o militar vai ter que pedir com antecedência a permissão para usar esses uniformes, né, que é um ato do comandante geral, mas tem num quesito aqui ele não vai poder usar, no caso dele ser punido de usar esse uniforme, né, se ele for proibido de usar, né, quando for considerado ofensivo à classe, quando o militar for considerado ofensivo à classe, sei lá, o sargento é bonequeiro e tal, alterado, né, como o pessoal gosta de dizer, e aí ele é considerado ofensivo à classe militar, então ele vai ser proibido de usar, mesmo solicitando previamente esse uso. Então, no mais, é só isso, né, o resumo. E aí, acho que no próximo vídeo já dá para a gente encerrar aí o estatuto e partir para o código. Senão, a gente grava mais outro, faz 2 e encerra para poder ir para o código disciplinar. Valeu, pessoal. Até a próxima.